Olá, bom dia, Shabbat Shalom. Nós estamos aqui começando mais um LiçãoCast, a tua classe de escola sabatina virtual, ao vivo, interativa, que você pode participar com a gente através do chat do vídeo. Aí na parte de baixo do vídeo, se você for ali, tem um chat para você mandar a sua pergunta, a tua observação, se você quiser participar junto com a gente. Fazemos sempre o convite. Aqui, a partir das 9 da manhã, as nossas classes de escola sabatina começam a se organizar e tem uma esperando você. Se você não pode vir até aqui na igreja, né, Rua Arthur Loyola, número 70, aqui no Cabral, você é o nosso convidado, você é o nosso parceiro para estudarmos aqui a lição da Escola Sabatina da semana, aqui direto do estúdio da Igreja do JuVV. Hoje, nós estamos fechando esta lição maravilhosa, o grande conflito. Foram 13 lições fantásticas, muitos temas profundos, muitas lições, muito de passado, mas muito de futuro também. Então, estamos fechando com chave de ouro, realmente, num tema apaixonante. E estamos nos preparando já. Na próxima semana começaremos a estudar o Evangelho de Marcos, é a próxima lição. E também já disse outras vezes e vou repetir, não tem como você pedir para entregar pelo correio agora, mas você pode ir até uma loja da CPB, alguma loja de colégio adventista e fazer a compra desse material, se ainda tiver. Se não tiver, você pode acompanhar pela internet, é só colocar ali no Google CPB lição, CPB mais lição, e você vai cair na página e vai estar ali gratuitamente para você poder fazer o teu estudo. Tem aplicativo também? Bom, mas aí é só você dar uma procurada. E hoje nós vamos fechar essa lição realmente com chave de ouro. E eu tenho aqui um amigo, um parceiro, alguém que a gente desfrutou aqui durante anos na nossa igreja, pastor Claudenir Assis. Não tem a Rita hoje, que ela não pôde vir, teve um imprevisto, ela não pôde estar aqui com a gente, mas eu já digo para ela, o teu lugar está separado aqui e a gente vai se encontrar em outro momento e vamos ter o prazer da tua presença também aqui. Pastor, muito bom tê-lo aqui, que bom que o senhor aceitou o convite e começo lhe fazendo a pergunta clássica desse programa. Como é que o cristianismo bateu na sua porta, pastor? Feliz sábado, Marcelo. Feliz sábado a você que está nos acompanhando. Que o Espírito de Deus nos conecte agora, né? Para que juntos a gente possa extrair as percepções que você aí na sua casa teve e tem, e nós aqui também no estúdio, dessa lição, né, maravilhosa. Antes de falar alguma coisa a mais sobre cristianismo e conversão, Marcelo, quero agradecer também esse convite. Confesso que tocou meu coração aqui, acelerou esse coração. E hoje é um privilégio poder ter matado já a saudade um pouquinho do nosso templo, ver os nossos membros aqui. Essa comunidade para mim não é uma comunidade apenas, é uma família, extensão da minha casa. E eu fico muito feliz nesta manhã poder estar revendo tantos amigos e compartilhando da palavra como a gente fez por tantos anos. Sim. Falando um pouquinho sobre minha vida pessoal em relação ao Evangelho, eu tive um privilégio que talvez muito pouco das pessoas da minha idade tiveram. Eu nasci num lar adventista, meu pai era diretor de um colégio adventista, minha mãe obreira nesse colégio. E na realidade, minha infância foi numa casa no fundo da igreja, para você ter uma ideia. Então ali a gente desenvolveu parte da minha infância, mas algumas coisas marcaram a minha vida, a vida da minha família, porque meu pai faleceu quando eu tinha 11 anos de idade. Então isso foi uma marca muito profunda. E na realidade, às vezes a gente questiona um pouquinho essa questão. Você nasce, né, em meio já às coisas da igreja, olhando para a palavra, cultos de pôr do sol, sexta, sábado. E parece que de uma altura em diante da sua vida as coisas vão virando rotinas, fica coisa meio cotidiana, né? Muito rotineira. E na realidade, aonde realmente houve assim uma mudança total da minha vida foi quando eu tive a oportunidade, estimulado muito pelo pastor Francisco Gonçalves. Hoje ele mora no Rio de Janeiro, foi membro da igreja onde eu trabalhei lá. E ele fez um dia um convite, falou: Claudenir, você está aqui e tal, está já na adolescência, você não quer conhecer um colégio adventista? Ele tinha um Fusquinha 1200, ele me colocou dentro daquele Fusquinha, Marcelo, e me levou para o colégio lá em São Paulo. Imagina um garoto lá do interior do Paraná,
nunca tinha saído de casa, já estava sem meu pai. Ele me leva lá para o IAE. Eu cheguei lá com muitas ideias, querendo fazer sonhando com outros cursos, não imaginava teologia, e estava com os meus 15 anos, e ao chegar lá, o contato com o seminário, tudo isso, mas não mexeu comigo. Mas, sinceramente, em outubro daquele ano de 1978... Eu não tinha nascido ainda. O pastor Daniel Belvedere, ele era JA na Argentina, ele veio fazer uma semana de oração. Eu estava fazendo o 3º ano de ensino médio, na época era um curso técnico em Química, e o pastor Daniel Belvedere fez uma semana muito especial. E aquela semana marcou minha vida, e no final, no sábado, depois que tinha terminado a semana de oração, eu tomei a decisão de fazer teologia. E foi ao lado dele, ele orando comigo, e aquilo ali marcou, deu uma guinada na vida do Claudenir. E foi ali que realmente o cristianismo tomou conta da minha vida. E nós estamos aí hoje. Quase 50 anos depois. Maravilha. E aqui no JuVV, pastor, como é que foi a tua história para chegar? Eu sei como é que foi, mas eu quero que o senhor conte para o pessoal, para quem não conhece, saber. A gente estava no Rio de Janeiro. O pastor Mondano de Barros havia feito um convite para a gente ir para a Central do Rio, e depois de passado um tempo, ele acabou vindo aqui para Curitiba, né? E é incrível como que Deus constrói as coisas, faz as coisas na vida da gente. Ele move pessoas, e o mover dessas pessoas influencia também na sua vida, e Deus vai encaixando, né, as nossas biografias. E aí, ao sair ele daqui, ele me fez um convite, porque eu estava lá. Ele falou: você não quer voltar para Curitiba? Eu tirei você eu estava no Rio Grande do Sul. Ele falou: eu tirei você do Sul, e agora eu estou aqui, você está aí, você quer voltar? E a gente estava orando lá no Rio de Janeiro, devido aos filhos que estavam aqui no Sul estudando, para que Deus de alguma maneira indicasse um lugar, mas se fosse a vontade dele, porque no Rio nós estávamos muito felizes. O carioca é um povo maravilhoso, nos receberam. Um período longo muito, na igreja, né? Foram 8 anos, né? Foram 5 anos. 5 anos lá. E o povo é muito bom, a igreja é muito boa, e no fim a gente acabou, Deus nos chamando para vir para cá. Confesso para você que eu não conhecia nada de JuVV, cheguei aqui e me surpreendi com a beleza. Primeiramente, se você olha o lugar, né, porque você não vê as pessoas, a beleza do nosso templo aqui, da JuVV, e depois a bondade e o amor da família aqui do JuVV, que acolheu a mim mesmo e a minha família tão bem. E a gente passou 5 anos aqui assim, né? Só com histórias boas, né? E foi muito rápido. Pena que a gente enfrentou a pandemia, né, Marcelo? Exatamente. Um momento tão triste. Depois, quando eu já estava em São Paulo, ouvi de muitas pessoas que a gente teve uma experiência juntos, né, aqui, que faleceram, né? Descansaram em Deus, e um dia a gente vai saber direitinho do porquê das coisas. A gente sabe as razões, né? É verdade. Mas os porquês ficam no coração da gente até o encontro com Jesus. Mas foram 5 anos de muita coisa boa, só de experiências lindas aqui com os membros da igreja, que me aturaram aqui 5 anos. Isso é cristianismo. Nos aturarmos é cristianismo, pastor. Pastor, ora pra gente começar, por favor. Senhor Deus, privilégio poderemos estar diante de Ti, e também nesta igreja, onde temos tantos momentos marcantes para rever amigos e, ao mesmo tempo, estudarmos a Tua Palavra. Esse trimestre foi um trimestre maravilhoso. A gente pôde se aprofundar um pouco mais no meio de tanto ódio, no meio de tantos problemas, preconceitos e tantas coisas que o mundo hoje está nos oferecendo. A gente pôde olhar para a Palavra e, no silêncio da nossa casa, do nosso quarto, a gente pôde novamente refletir sobre o Seu amor, que é tão forte, tão suave, que apesar de todas as barreiras que hoje a sociedade e o mundo apresentam, as barreiras que fazem com que os ruídos a gente não consiga ouvir os céus, o Teu amor transcende, ultrapassa as barreiras e chega no nosso coração. E a gente, ao estudar sobre o grande conflito, a gente vê a cada segundo, a cada minuto, a cada encontro, a cada história da Bíblia,
a gente vê o teu amor, o teu poder transformador, Amém. o cuidado do Senhor para com os teus filhos. Amém. Por isso nós estamos felizes nesta manhã, porque a gente vai relembrar um pouquinho e ratificar desse amor e desse cuidado, que tenho certeza que se alguém que está distante aqui de nós estiver enfrentando algum problema, alguma dificuldade, ao abrir as suas redes sociais e olhar as notícias do mundo, sentir uma ponta de medo e de temor, que nesta manhã, ao olhar para a tua voz, ouvir a tua voz, ele possa sentir-se seguro, porque mesmo em meio a todos os eventos finais, temos a certeza de que tu estarás ao nosso lado até a sua volta. Amém. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Pastor, a lição fala de triunfo e não é qualquer triunfo. É o triunfo do amor. E eu gostei bastante porque já abre assim a lição e ela repete a palavra esperança assim em profusão, né? Ele vai citar aqui o Roosevelt fala sobre esperança, de uma frase dele. O Einstein também sobre esperança. Lord Tennyson também sobre esperança. E finalmente a lição fala no final do dia aqui: o Apocalipse nos dá a esperança hoje, amanhã e para sempre. Eu queria falar assim, contextualizar um pouquinho a minha história com o Apocalipse, porque eu era muito pequeno. Sim. E tinha uma Bíblia lá em casa e eu vivia com aquela Bíblia para cima e para baixo, sem entender nada, sem ler direito. E o meu interesse era o livro do Apocalipse. E a minha vozinha olhava para mim e falava assim: Marcelo, não abra esse livro, você não pode ler esse livro, né? Todo um misticismo, não, tem monstros aí. O Apocalipse fala de esperança, pastor. Aborda, fala um pouco sobre isso pra gente. Às vezes a gente pensa que a esperança é uma palavra abstrata, né? Quantas vezes a gente teve esperança em algumas realidades da vida e no fim elas se concretizaram. Mas quando a gente olha para a palavra, é diferente, né, Marcelo? Porque a palavra ela já dá um spoiler do tempo do fim. A gente não está entrando com os olhos fechados. A gente não está imaginando coisas que serão possíveis acontecer. Nós já temos a certeza que vai acontecer e que são coisas concretas. Então é um alívio para a gente que é cristão, né? Eu fico imaginando quem não é, olhando as questões hoje do mundo, as questões sociais, políticas. Meio sem entender nada, né? Para onde que uma pessoa vai isso, assim? Né? Sabe que eu me lembrei, há 40 anos atrás, estava bem novinho, 1985, lembra daquele filme De Volta para o Futuro? Lembro. E naquela época todo mundo achava o que ia acontecer no ano 2000 e tal. E nossa, 2000 era assim um ícone. Esses dias aí passou a data que estava no painel lá, né? Ele veio para um futuro que já é nosso passado. E aí o escritor ali, o que idealizou o filme, ele tinha algumas ideias, né? E eu acho interessante, eu estava relendo alguma coisa desse filme essa semana, porque me lembrei dele ao estar olhando a lição. Fiquei pensando, o que ele colocou lá que aconteceu, né? Então, por exemplo, se cumpriu que os canais de televisão teriam inúmeros programas na época nossa, era naquele padrãozinho lá, né? Sim. E hoje tem, a hora que você quer, o que você quer... No preço que você quiser, de graça, de tudo, né? Também... Aonde você quiser. Isso. Tá com o celular na mão. Tá... Ele usou um tablet também, não sei se você lembra. O tablet também, né? Hoje é uma... eu até coloquei aqui algumas outras coisas que ele colocou. Ele colocou assim que haveria comida desidratada. Pois é. Né? Então, coisas inimagináveis, né? E que hoje a gente está vendo, né? Mas outras coisas ele imaginou. O óculos do cientista eram os óculos que eles estão tentando fazer e não conseguiram ainda, né? Do Google, da Apple. O automóvel voador também, a gente já ouviu algumas coisas por aí, sim, mas não existe nada de concreto, né? O que me chamava a atenção na época era aquele tênis eletrônico lá que amarrava sozinho. Isso também tá, né? E tantas outras coisas, né? Mas é o desejo de todos nós saber o amanhã, saber o futuro, né? E a gente olha para o livro do Apocalipse, é interessante, né, que ao estarmos olhando aí para o capítulo 20, 21, não tem como a gente não voltar para o capítulo 1 e o capítulo 2, né, Marcelo?
E aí a gente percebe assim a conexão do 1 e do 2 de Gênesis com o 20 e 21 de Apocalipse, né? Na linguagem portuguesa a gente chama uma coisa que acontece de quiasmo, né? Onde há semelhanças naquilo que você escreve, mas ao mesmo tempo há uma antítese, há assim as linhas são diferentes, né? Não se aponta para o mesmo fim. E no contraste, a gente acaba aprendendo grandes lições, né? É interessante que, ao olharmos agora para o capítulo 20 e 21, a gente está vendo um reflexo. Vai ter um encerramento, mas o 20 e 21 já está colocando, né, uma renovação. E na realidade, a gente nos levando de volta. Isso que eu ia dizer, né? Desculpa. Não, você completou. Achei interessante, porque esse foi o meu pensamento também. Que a gente está pensando que nós vamos ter tantas coisas novas, né? Na realidade, a gente vai voltar a ser o homem e a mulher que Deus criou lá no Éden, né? E para viver aquele sonho que eles perderam e que a gente nem experimentou. Então isso, cara, para mim não tem preço, né? A gente poder entrar, poder conhecer, relembrar, né? Aqueles que não conhecem, tiveram oportunidade essa semana de conhecer mais profundamente. E quando a gente abre os capítulos finais do Conflito dos Séculos, daí, Marcelo, é um negócio assim que vira um filme na vida da gente, né? Porque o relato que o Espírito Santo deixou para que Ellen White trouxesse para a gente, para relembrando esses capítulos, parece que você vai vendo uma série, né, de Netflix, assim. Você vai passando de ponto a ponto. É muita misericórdia e muito amor, né, pastor? É fantástico demais. Eu vendo a profecia e a evolução da profecia, eu fico pensando assim, que Deus amoroso, né? Ele não precisava ter feito isso, mas ele fez. Deixou escrito e a gente pode vislumbrar coisas que ainda não aconteceram com a certeza de que elas vão acontecer, porque outras coisas que ele disse que aconteceriam, aconteceram. Então é razoável, né? É intuitivo, intuitivo, é lógico a gente imaginar que o que falta aí é pouquinho. O que falta de pouquinho para terminar vai ser feito da forma como Deus escreveu. E aí, pastor, a lição começa a se desenvolver, né, na direção desse final feliz, mas antes do final feliz tem algumas coisas no meio do caminho. E aí tem um verso assim que me chama muito a atenção e ele sempre me impacta muito, que é Daniel 12:1, que diz: naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro, né? E na sequência vai dizer assim: e isso acontecerá num tempo de angústia como nunca houve. É nesse tempo que o Senhor levanta e intercede em favor do seu povo. E isso para nós, neste cenário de angústia, de coisas que a gente não consegue nem imaginar direito o que é que vai acontecer, né? Porque se há um tempo de angústia como nunca houve, é algo que a gente não sabe o que é. Né? Mas a lição fala assim: mesmo nesse tempo, tem esperança. E aí, pastor? É interessante, né? O guia de estudos aqui deixou pra gente assim um momento, né, pra gente trabalhar nessa semana, né? Porque olhando para os eventos finais ali, o tempo de angústia acontece logo depois que Jesus Cristo ele termina a sua mediação, né? E aí aquele que for justo vai continuar fazendo justiça, o que for injusto vai continuar fazendo injustiça, o impuro continuará na impureza, o santo vai continuar em santidade, né? E é interessante como que, terminando a intercessão, o Espírito Santo se retirando da terra, é o que vai virar esse mundo, né? E aí esse mundo, Ellen White diz assim, que vai se tornar um mundo de corações escuros, de mentes obscurecidas, né? E se hoje o Espírito Santo ainda está trabalhando, está falando, está exortando, né? Tem muita gente aí... Está influenciando. E tem muita gente que tem, né? Que hoje, esses dias eu estava lendo um pouquinho sobre a vida de alguns líderes, né, nossos, e você vê assim que eles têm uma infância voltada ao cristianismo, eles têm os princípios no coração, e você vê assim muitos deles assim vindo com cada ideia, com cada coisa. Eu fico imaginando nesse tempo que vai virar o povo em geral que não crê, né, nas promessas e não vai ter
não é a convicção de que Deus vai estar ao lado deles. Então vai ser um momento muito, muito triste, né? Aonde eles, com a obscuridade, com a falta de intercessão, e com todos os problemas que estarão vindo, a Bíblia diz aqui, que no capítulo 16, que vão descer as pragas, né, Marcelo? E, meu Deus, essa semana eu fui dar uma... É bom a gente reler, né? Porque ao mesmo tempo que você fica com esperança, você treme, né? Porque as coisas não serão fáceis. Não serão. Não serão. Mas é porque a gente tem esse sentimento, né, pastor? Às vezes eu fico pensando assim, e parece até insolente da minha parte, né? Parece assim um pouco ousado, né? Mas eu fico pensando assim que não tem nada a ver com a gente. É tudo ele. Então, assim, eu posso olhar para isso e falar assim, vai ser pesado. Mas está na mão dele. E vai acabar bem, né? Então, é pedir para ele para ter este sentimento, né, de que eu quero viver isso daí. Eu penso assim, pode ser que chegue lá na hora e eu vou tremer muito. Mas eu fico pensando assim, eu quero viver isso, né? A gente está falando aqui desse tempo de angústia, né? Mas ainda no final do dia diz assim, ó, Jesus nos assegurou de que estará conosco sempre. E nesse momento ele também estará conosco, né? Então o cenário é sombrio, o tempo é de angústia, são coisas que a gente não conhece, que a gente não viu certamente, né? Este mundo desarranjado já nos deixa tensos, ansiosos. Imagina este momento que a gente vai estar vivendo. Mas eu acho que é esta experiência com ele que nos empurra para essa realidade de que não importa o que vai acontecer, né? Importa que ele vai estar lá. E ainda que a gente tenha que morrer aqui, vai dar tudo certo e vai terminar bem as coisas. Eu acho que é um sentimento assim que transcende, né, as nossas percepções humanas, né, que são tão limitadas. Isso nos leva para um outro patamar, né? É verdade, é verdade. É interessante que no passado a gente enfatizava muito a angústia por causa da intercessão, né? E a gente esquecia de falar dessa proteção que você colocou. Sim. Eu acho que hoje é mais interessante a gente trabalhar com essa convicção, né, de que Jesus vai estar do nosso lado, que os anjos estarão do nosso lado, e que mesmo que os céus e a terra estejam sendo abaladas e as potestades do mal estejam em alta ainda nesse tempo, a gente vai tê-los como os nossos sustentáculos. Porque imagina, né? Mesmo na nossa dinâmica de vida, a gente tem problemas o tempo todo, né? Mas aí eu lembro desse texto aqui que fala sobre a volta de Jesus, e pessoalmente é o meu texto preferido da Bíblia, né? João 14, de 1 a 3. E aí ele fala assim, as versões mais tradicionais vão dizer, né? Não se turbe o vosso coração, né? Eu acho assim, de uma poesia. João é uma coisa linda, né? Não se turbe o vosso coração, né? Vai dar tudo certo. E aí vem o verso 3 e fala assim, voltarei. E às vezes quando eu vejo assim todas as coisas desmanchando assim, vem na minha cabeça assim, voltarei, né? E o senhor sabe disso, o senhor já me ouviu falar. Meu telefone, quando eu vou abrir, tá lá, ó, 5228. Eu não vou falar os outros dois números, mas é 5228, porque é um simbolismo de Jesus Cristo breve virá. Amém. Então, cada vez que eu abro o meu telefone, eu lembro disso. Cada vez que eu... E, aliás, essa senha está em todas as minhas senhas, né? Porque é isso que nos traz esperança nesse contexto, né, pastor? Acho que quando tudo está desmontando, quando a gente está doente, quando a gente está com problema financeiro, quando a gente está ficando velho, cabelo branco, né? A perna já não funciona mais como deveria funcionar, a gente tem que olhar para algum lugar, né? E Jesus Cristo é esse nosso ponto seguro de visão e de esperança, não é, pastor? Assim, a dificuldade, né, Marcelo, que eu imagino, é que hoje é simples a gente falar isso, né? Mas a gente percebe que na realidade do contexto, né, de tudo isso aqui, o que é colocado pra gente, é que nesse momento a gente vai ter essa segurança se hoje a gente já tiver um relacionamento diferente com Jesus, né? Eu fui relembrar um pouquinho a questão da angústia de Jacó, né? Ellen White fala assim que a base do que trouxe segurança para Jacó, porque ele estava desesperado, né? Ele queria voltar para a terra, ele estava com saudade do pai. E com medo. E com medo do irmão. E toda aquela aflição e todo aquele negócio. Ele está voltando, tem encontro com uma pessoa no escuro,
achou que era um inimigo, virou aquela confusão. E ela diz assim que a base dele para ele conseguir segurança foram duas coisas. A primeira, ele invocar Jesus Cristo para o perdão. Ele queria e precisava ter o perdão, né? E o segundo era oração, era relacionamento com Jesus, né? Então eu acho que hoje a gente às vezes nós não podemos ficar só preocupados com o que vai acontecer lá na frente, mas a gente tem que olhar para o hoje, né? E pensar, meu Deus, será que realmente eu estou em quebrantamento de coração, eu estou buscando o Espírito de Deus para que realmente os meus pecados através de Jesus Cristo, somente através dele, sejam perdoados. E a gente cria essa sinergia, essa conexão com Jesus de tal maneira que realmente naquele momento em que você olhar para o céu e não enxergar muita coisa, né? Porque os nossos sentidos, a nossa visão vai ser totalmente obliterada, né? Satanás vai realizar tantos prodígios nesses dias, né? A miséria que as pragas vão trazer. Então não vão ser pelos sentidos, não vai ser pela lógica, vai ser simplesmente pela fé. Pela fé e pelo estar com Ele. Vai ser pela fé, pelo estar com Ele. E a gente vai brigar, né? Assim, a gente vai ser maravilhoso, né? Esse texto que você citou de João aí. Eu não sei, eu estava pensando, que privilégio para João, né? Imagina o que esse homem viu. Então, rapaz, um negócio impressionante. Eu sempre falo o seguinte, né? Ainda quando estudamos há 2 semanas atrás a lição 11, né? Ali me deu esse, e sempre me dá, quando eu falo sobre profecia, sempre me dá esse insight, né? João foi participado de algo que ele não viu acontecer. Eu fico imaginando que muitas cenas ele não entendeu absolutamente nada. E olha o nosso privilégio, né? E como é que a gente vai duvidar da Bíblia agora, nesse momento? Porque as coisas que João viu no futuro, muitas delas a gente já está vendo no passado. E João falou, e Deus falou através de João, muito antes de acontecerem, né? E isso é um motivo realmente de certezas, né? A gente pode ter esperança, porque esperança é o que o senhor falou no começo, parece assim alguma coisa etérea, né? Mas esta experiência com a palavra de Deus, né, com as afirmações que tem na Bíblia, esse conhecimento da palavra de Deus, ela vai transformando essas esperanças em certezas, né? E a gente tem certeza de que estas coisas se cumprirão no tempo e da forma que Jesus falou. E uma das coisas que está aí no nosso estudo, né, pastor? E são duas coisas que... Uma coisa é bem legal, a outra já não é tão legal assim, né? Uma das coisas que fala aqui na sequência da lição é o fato de que haverá um milênio na Terra, né? Ela separou em 2 partes, há um milênio no céu e há um milênio na Terra. O milênio na Terra, o Satanás preso aqui, sem ninguém para tentar, porque o povo de Deus na sua volta foi levado por ele, e isso está acontecendo um milênio também no céu, onde Deus está mais uma vez, que eu falo de forma amorosa, de forma misericordiosa, não precisava fazer, e está fazendo, porque vai estar se derramando ali, mostrando assim, eu fui justo. Ele não precisava fazer isso, mas ele vai falar assim, eu fui justo. Fala um pouco sobre essas duas realidades acontecendo em paralelo aí, pastor. Esse momento necessário, né, de juízo sobre Satanás e esse tempo que a gente vai passar entendendo o que aconteceu aqui, compreendendo muitas coisas que hoje a gente não tem a mínima noção. A gente sabe que na 7ª praga haverá o retorno de Jesus Cristo, né, Marcelo? E no momento em que não tiver mais solução, aonde os povos se reuniram e culparam os remanescentes, né? Os guardadores do sábado, os que obedeceram os mandamentos de Deus, e que passaram por esse tempo de angústia, né? Eles serão acusados, né, de que tudo que está acontecendo é por motivo deles serem diferentes e não estarem ligados e conectados com o que o mundo está apresentando, né? Esses dias, pastor, a gente estava pegando ali a sequência da nossa leitura ali do Avivados por Sua Palavra, né? E passamos por Amós 4. E Amós está falando ali, né, Amós 4, uma das coisas que Amós diz, ele fala assim, eu destruí as cidades
as pessoas, e ele coloca o contexto do que aconteceu nas cidades, assim, eu me lembrei, assim, do Rio Grande do Sul, né? Não estou querendo relacionar uma coisa com a outra, mas foi uma imagem que veio na minha cabeça, e Deus falando assim, e eu fiz isso, e ele demonstra que ele tinha uma intencionalidade com aquilo, de que era para chamar atenção, para entender, né? E voltando para isso que o senhor está falando, né? Deus interfere na história para nos alertar, né? Fala, olha o que está acontecendo, e às vezes a gente não percebe, né? E o interessante é que nesse tempo já não vai ser mais o propósito de Deus esse, sim, né? Sim. Porque ninguém mais vai aceitar. Exatamente. Quem aceitou, aceitou. Quem não aceitou, fechou tá a porta perdido, da graça, exatamente. Né? E Deus vai revelar agora, porque alguns perguntam pra gente, né? Por que as taças, né? Por que as pragas? Por que uma violência toda, né? Mas é uma maneira de Deus mostrar para o ser humano, dizendo o seguinte: você teve todas as oportunidades, mas agora eu vou mostrar para você quem você não escolheu. Qual é esse Deus que você rejeitou? E Deus vai demonstrar para esse povo seu poderio, né? Através das pragas, que não serão mais de advertência, né? Sim, mas serão juízos, são punições, né? E será nesse tempo que Jesus vai dizer, está feito, basta, porque tudo já está feito. Chega. E Jesus vai descer em majestade, né? Eu gosto muito de Isaías 33:17, quando o profeta diz assim, os teus olhos verão o rei na sua formosura, né? E verão a terra que já está chegando bem pertinho. Exatamente. E ele vai descer em glória e majestade, né? E é interessante que a gente não tem tempo, né, de pensar nas coisas, mas quem está nos ouvindo, né, Marcelo, tem a Bíblia, tem Ellen White, os últimos capítulos ali, acho que, se não me engano, de 39 ao 42. Se você tiver um tempinho aí na sua casa e tiver o livro, mesmo que seja o condensado, eu peguei o condensado, que daí ele fica mais, né? Uhum. Dá uma lida para você ver que coisa fantástica que acontece ali, né? E de repente chegamos naquilo que você estava falando, né? Porque a glória de Deus vai ser tão grande, de Jesus Cristo, que os ímpios vão desaparecer, né? Vão ser fulminados pela glória de Deus. E os remanescentes, os filhos de Deus de todos os tempos, que vão ser ressuscitados, os justos, né? Eles estarão indo com Jesus Cristo arrebatados para chegarem até o céu. Eu fico imaginando quando eles chegarem no céu, Jesus abrindo a porta da Nova Jerusalém, aquele povo entrando, né? E o que eles vão fazer ali? Agora chega essa questão dos 1000 anos, né? Que a gente olha para o livro do Apocalipse no capítulo 20, tão contestado por algumas maneiras de se ver a Bíblia, algumas teologias, né, que existem por aí, mas tão claro para nós, né, no Apocalipse 20, essa questão desse tempo, onde os santos, né, os justos, eles estarão ali eu tenho certeza, com milhares de perguntas, né? Todo mundo, por que, Senhor? Todos os homens de todos os tempos. O que aconteceu, imagina? Se todo mundo tiver 10% das perguntas que eu tenho para fazer, já vai demorar bastante tempo para responder tudo. E aí, né? E eu acho que uma das grandes interrogações, né? Porque o ser humano, eu tenho que crer que ali nós já estaremos nós estaremos santificados, né? Mas mesmo assim, o coração do ser humano ainda é muito curioso, né? E a Bíblia diz assim que muitas pessoas vão querer saber por que fulano não estava, por quê. E aí o julgamento dos santos já passaram e nós estaremos nesses 1000 anos lá, né, fazendo o julgamento dos ímpios, né? Por que isso? Para revelar os corações das pessoas? Não. Deus acho que vai ratificar para nós, né, o seu amor, porque vai ser mostrado as oportunidades que cada um teve, né, os momentos que o Espírito Santo trabalhou, os anjos presentes, né? Jesus Cristo falando, e as razões, o porquê que cada um, né, daqueles que não estarão lá rejeitaram a Deus e rejeitaram a Cristo e a palavra, né? O senhor veja, né? O coração humano ele é complexo, né? Quando a gente pensa nessa justificativa de Deus, né, bem entre aspas, né, que Deus está se justificando, mas ele está mostrando que ele deu todas as chances, né? E quem não está lá é só porque não quis estar lá mesmo, porque as mesmas oportunidades foram franqueadas a todos, e todos tiveram, de alguma forma, o seu momento e a sua oportunidade de fazer a sua escolha, né? Mas a gente tem um coração justiceiro, né? Porque a gente fica pensando assim, mas fulano pode estar no céu, né? Eu nem vou falar quem vem na minha cabeça, assim, que é capaz de cair a transmissão. Mas
a gente pensa assim, pro personagem mais horripilante da história, né? Fala, esse cara não vai estar lá. Fala, você não sabe, amigo. Porque se naquele último segundo ele olhou para lá assim, entendi, eu quero. E Deus vai levar. E a gente fala, não, tá errado, fez mal a vida inteira, como assim? Você não viu a parábola dos trabalhadores? É o que chegou primeiro, vai receber a mesma paga do que chegou por último, né? E a gente quer, não, eu cheguei antes, eu quero receber mais, eu quero que aquele nem receba nada, né? Mas Deus é tão maravilhoso que Ele trabalha nessas instâncias que a gente não entende, mas nesse momento, e graças a Deus, que nesse momento a gente vai estar com o coração transformado, pois né, pastor? É, verdade. Porque acho que vai ser mais fácil da gente absorver as coisas. Né? É verdade. Deus é maravilhoso porque Ele nos traz essas expectativas e que a gente, como ser humano, assim, a gente, nas nossas picuinhas diárias, né, nas nossas ansiedades, nas nossas marcas, né? Conversava há pouco com alguém e a gente falava sobre marcas e a gente se limita. A gente deixa de viver o melhor de Deus por causa das nossas marcas, das nossas dificuldades, enfim, de tanta confusão que a gente mesmo arruma pra gente, pra quem tá em volta da gente, né, pastor? E mais uma vez, né, Marcelo, ali nesses 1000 anos, a gente vai olhar pro amor de Deus, pra cruz de Cristo, né, que Ele fez. E isso acho que vai ser assim uma coisa inexplicável e ao mesmo tempo assim confirmado, ratificado realmente quem lá no passado falou a verdade, quem amava o ser humano, né? Sim. E enquanto isso vai estar Satanás aqui na Terra, né? Eu fico imaginando, passando na mente, né, desse ser, as oportunidades que teve no céu, o que Deus fez para resgatá-lo, né? E de repente olhando para tudo que aqui, olhando para a Terra, né, vazia, escura, sem ninguém, vai ser uma decepção tremenda, né? Agora imagina, pastor, porque a Bíblia vai falar ainda, né? Até não foi objeto da lição, mas ela vai dizer, né, de que todo joelho se dobrará, né? Todo joelho se dobrará. E Satanás, ele está nesse processo aí de milênios, né? Mas imagina aqueles que acordarem na segunda ressurreição, porque a lição vai falar de 2 eternidades. Isso. Né? Uma eternidade para os salvos, né? Que é o sonho de Deus. E todas as vezes que eu falo sobre isso, me vem à cabeça Paulo dizendo, né? Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, não subiu a mente ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. É fantástico isso, fantástico. Né? E imagina... que ok, o Satanás tocou o horror dele e ele meio chegou a um ponto da história dele que ele já sabia que ia terminar dessa forma mesmo. Mas eu fico imaginando a pessoa na segunda ressurreição, né, quando cair a ficha, falar, eu tive a oportunidade de estar lá, né? E a oportunidade é agora, né? As nossas oportunidades são agora. Eu não sei se a lição ou o comentário, em algum momento ela fala sobre isso, né? Sobre Jesus, ele não vai voltar para além do tempo de uma vida. Isso. E a nossa vida é como um sopro. Esses dias, não faz muito tempo atrás, o senhor vai lembrar, morreu o João Paulo, né? Diniz, o filho do... E o Abílio também já foi. Sim. E eu fiquei olhando a foto daquele moço fazendo triatlon, pedalando, eu fiquei pensando assim... A única coisa que veio na minha cabeça foi assim, a vida é um sopro. É isso, né, pastor? Uma coisa... O senhor outro dia estava começando o ministério. É isso mesmo. E agora o senhor está jubilado. O outro dia eu comecei na minha história com a igreja, fui batizado, achava que Jesus ia voltar muito rápido e lá já se foram 20 anos. Mas o segredo é, todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo, a gente continua fazendo a nossa escolha por Jesus, não é isso? É verdade. A gente não pode ficar olhando para os 6.000 anos de existência do mundo, né? A gente tem que olhar para os nossos 60, 70, 80 e saber que o tempo realmente é bem tempo curto. Tempo de sanidade, né? Porque chega uma hora que muitos de nós perdem a sanidade, né? Verdade. É agora, né, pastor? É agora. É agora. Agora é a hora da gente curvar a fronte, ser humilde, pedir perdão, né? Dobrar o joelho. E dizer, Senhor, só pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Seu amor, né? Graças a Deus, esse Deus de bondade, né? Que faz com que, como diz Jeremias,
a cada manhã renova o seu amor, a sua bondade por nós, né? Esse texto para mim, Marcelo, assim, é um refúgio, sabe? Saber que a cada dia Deus olha para trás, Deus não olha para trás, né? Ele diz assim, olha, você não olhe mais, confia no meu perdão e você tem uma nova oportunidade. Eu acho que é nisso que a gente tem que se apegar agora, né? Essa oportunidade que Deus nos dá a cada dia, para que se Ele vir através do descanso para a gente mais cedo, a gente esteja desse lado, né? Porque vai ser muito triste, né? Você ficar do outro lado. É uma coisa que me chamou muita atenção, eu estar meditando sobre o finalzinho aí da palavra, né, de hoje, e aí entrando ali em Apocalipse 21, tudo. É aquele momento em quando a cidade de Deus estiver já pairando ali sobre o monte, e pela voz de Deus os ímpios ressurgirem, né? É uma coisa que eu não tinha mais pensado, confesso para você, eu não tinha mais pensado nisso. Naquele momento, diz que como num filme, né? Vai passar na mente de cada um toda a vida dele. As oportunidades. Então, você já imaginou que momento tremendo vai ser se a gente estiver passando uma experiência dessa, você olhar e falar, Senhor, tantas possibilidades, tanto convite, tanta chance. E olha aqui o que eu escolhi, onde eu estou, né? E não é só isso, né, pastor? Porque às vezes parece uma coisa pequena, né? Se a gente entra assim na matemática da coisa, né? Você anda com Deus, se salva, você não anda com Deus, se perde. Parece que é alguma coisa assim meio matemático, mas a gente perde o melhor, né? Porque o que Deus espera de nós, quando Ele quer que nós andemos com Ele aqui e agora, é para já nos oferecer o melhor aqui e agora. Isso. Já vivemos o melhor, eu tenho assim uma dificuldade com a palavra felicidade, porque a gente vive num mundo que é difícil ser feliz, né? Por tantas coisas complexas ao nosso redor. Mas eu gosto da perspectiva de que quanto mais perto estivermos de Deus, mais plenos seremos. Felicidade a gente não vai ter, mas a gente vai ter também tenho dificuldade com a palavra equilíbrio, mas a gente vai ter essa perspectiva, né, de que Deus está fazendo coisas aqui e agora para nos dar vislumbres dessa eternidade que Ele está prometendo. Acho que é um pouco disso, né, você? É sim. E a gente olha, né, a Bíblia inicia com Cristo e termina com Cristo, né? Isso é fator de alegria, esperança e certeza de que vai dar tudo certo. É isso. Tem um texto clássico aqui, né, pastor, para terminar a nossa lição, e o tempo passa muito rápido, né? E eu vou ler esse texto aqui, aí o senhor emenda a sua conclusão, o senhor está tranquilo para fazer a sua conclusão da lição aqui, eu só vou ler o texto para abrir para o senhor. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem, o universo inteiro está purificado. Uma única pulsação de harmonia e felicidade vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Não fala de felicidade, você já reparou? Não fala de felicidade. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. Conclui, pastor, por favor. Eu acho que nós passamos essas 13 semanas, né, analisando a questão do grande conflito. E quando a gente olha para o grande conflito, a gente realmente vê com aquela frase, né, aquela frase assim que é um ditado popular, que tudo passa, né? As coisas dessa vida realmente tudo passa, mas as coisas de Deus duram para sempre, né? Amém. E o desejo para você e para mim, para quem está nos ouvindo, é que a gente saiba escolher hoje, né? Escolher hoje a quem sirvais, para que nesse dia a gente possa desfrutar da presença de Jesus Cristo para sempre. Para sempre. E a felicidade e a paz serão para sempre. E todas as coisas, né, que Deus promete serão para sempre. Amém. Essa é a nossa esperança. Amém. Pastor, ora para a gente terminar, por favor. Obrigado, Senhor, por esse momento único de podermos olhar para a Tua Palavra e encontrarmos nela um caminho seguro para que em Tuas mãos, em Seus braços, a gente possa passar esses últimos eventos, esses últimos capítulos do grande conflito nessa terra. E que o Senhor nos dê
a graça através do amor e através da cruz de Jesus Cristo, de estarmos na Nova Jerusalém. Amém. Quando após o milênio ela descer e os justos fazerem guerra contra os ímpios e o mundo ser todo desfeito e a cidade poder descer e a gente poder viver aqui numa terra renovada para todo sempre. Que seja essa a nossa experiência. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Esse é o teu Lição Cast, a tua classe de escola sabatina. Não se esqueça, se você ainda não nos acompanha lá no Instagram, nós temos uma página ali onde todos os dias damos um highlight ali da lição, frisamos um texto bíblico principal, uma ideia interessante da lição, uma gravura gerada por inteligência artificial para ilustrar o que a gente está estudando. Temos agora colocado ali vídeos comentando a lição do dia. Se inscreva no perfil, dá ali o seu curtir, acompanha a gente e vamos estudar a palavra de Deus junto. Terminamos o grande conflito, vamos começar a lição sobre o Evangelho de Marcos. E se algo eu posso dizer sobre esta lição e sobre todas as lições é: Deus espera que a gente tenha contato com a sua palavra, que aprendamos dele na fonte, ele falando através das páginas da Bíblia. Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, tenha um sábado de paz na presença dele e nos vemos na próxima semana.